Olá pessoal, sejam bem-vindos ao conteúdo à distância do CRC. Hoje falaremos sobre os instrumentos financeiros. Iremos abordar 3 NBCTGs. A NBCTG 48, que passou a vigorar a partir de 2018, que fala sobre os instrumentos financeiros propriamente dito. A NBCTG 39, que está na R5, na revisão 5, que fala sobre a apresentação dos instrumentos financeiros. E também sobre a NBCTG 40, que está em sua revisão 3, que fala sobre a evidenciação dos instrumentos financeiros. Nesse primeiro bloco, iremos contextualizar os instrumentos financeiros de forma geral. A NBCTG 48, que passou a vigorar a partir de 2018, substituiu o IAS 39 e o CPC 38. O que muda com essa nova norma? Antes, a análise ela era individual, de cada título. Exemplo, a entidade analisava se aquele título seria mantido até o vencimento ou se o título estaria disponível para venda. De acordo com a análise da entidade, ela classificava aquele instrumento financeiro. Agora, com o novo CPC 48, a NBCTG 48, prevalece o modelo de negócio da entidade, a característica do título. A análise ela não é mais feita título a título, mas sim da carteira como um todo para atingir o objetivo final da entidade de acordo com seu modelo de negócio. Se pegarmos como exemplo um banco, uma instituição financeira, ela pode ter uma carteira de empréstimo onde dentro do seu modelo de negócio a intenção seja o fluxo de caixa, ou seja, receber o principal mais os juros. E aquela mesma instituição financeira, ela pode ter também em sua carteira empréstimos que seja para fazer volume e para negociar, para vender aqueles instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros alcançam os direitos e obrigações da entidade, exceto quais direitos e obrigações não são contemplados pelos instrumentos financeiros. Participações coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjuntos, pois esses direitos e obrigações devem observar o CPC 36, que fala sobre as demonstrações contábeis, o CPC 35 das demonstrações separadas e o CPC 18, que fala sobre os investimentos em coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto. Também não se aplica a norma dos instrumentos financeiros para aqueles direitos e obrigações previstos em arrendamento mercantil. Aqui cabe fazer o destaque que essa norma será alterada em 2019. Então, já vale a pena aí tentar se atualizar, conhecer essas alterações, para que quando chegar a 2019, a pessoa esteja apta a aplicar a nova norma. Não se aplicam os instrumentos financeiros sobre os direitos e obrigações com empregados em plano de benefícios. Deve observar o CPC 33. Os direitos e obrigações decorrentes de contratos de seguro. Existe o CPC 11, que fala só sobre os direitos e obrigações de contratos com seguro. E também não se aplicam os instrumentos financeiros sobre os direitos e obrigações decorrentes de combinação de negócio, que nesse caso deve-se observar o CPC 15. Bom, o que são os instrumentos financeiros que nós estamos estudando agora? A NBCTG 48, que equivale ao CPC 48, que equivale ao IFRS 9. Como já mencionamos, ela passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2018. Qual é a definição de instrumento financeiro? Qualquer contrato que dê origem simultaneamente a um ativo financeiro de uma parte e a um passivo financeiro ou um instrumento de patrimônio de outra parte. O que vem a ser um ativo financeiro? Caixa, contas a receber, ações. O que vem a ser um passivo financeiro? A obrigação ou um derivativo, por exemplo, e um instrumento de patrimônio seriam as ações. Cabe destacar aqui que o instrumento ele será patrimonial somente se a entidade não tiver de entregar dinheiro ou outro ativo financeiro ao seu beneficiário para resgate do instrumento. Caso contrário, ele será um passivo financeiro.
Também é oportuno esclarecer a questão da essência sobre a forma para melhor classificar um instrumento financeiro como passivo financeiro ou um instrumento patrimonial. Por exemplo, uma debênture sujeita a pagamento para resgate, ela representa um passivo financeiro, porque a entidade tem aquela obrigação. Porém, se a debênture atribui ao beneficiário apenas o direito de receber participação sem previsão de resgate, nesse momento seria classificado como instrumento patrimonial, pois equivale à ação com distribuição de dividendos. Um instrumento patrimonial de outra empresa pode ser instrumento financeiro da entidade, mas um instrumento patrimonial da própria entidade, esse não pode ser seu ativo financeiro nem passivo financeiro. Vejamos um exemplo. Se a companhia X adquirir ações da companhia Y, eles serão ativos financeiros, classificados no ativo não circulante, subgrupo investimento. No entanto, as ações de X que ela própria adquire não são seus ativos financeiros, e sim ações em tesouraria. Eles podem ser instrumento financeiro de outra entidade. Bom, agora nós vamos dar mais alguns exemplos sobre o que são ativos financeiros e passivos financeiros. O caixa, por exemplo, dinheiro em tesouraria, depósito em bancos, aplicações financeiras, são ativos financeiros. Direitos contratuais, como por exemplo contas a receber, empréstimos a receber, opções de compra e de venda, são direitos contratuais. As ações, que são instrumentos de patrimônio, e derivativos. No terceiro bloco falaremos especificamente sobre os derivativos. E alguns exemplos de passivos financeiros: as obrigações contratuais, fornecedores, empréstimos a pagar, opções de compra e venda vendidas e também os derivativos. E agora, alguns exemplos de que não são instrumentos financeiros. Ativo físico, estoque imobilizado. Eles não são instrumento financeiro. Eles podem, quando vendidos, ser instrumento financeiro, que vai gerar direito de uma parte e obrigação de outra. Ativos intangíveis, marcas, goodwill, direitos autorais. Operações de leasing, que já mencionamos, tem um pronunciamento específico, o CPC 06, que terá alterações em 2019. Operações com contratos para comprar e vender itens não financeiros. Então, esses aí são alguns exemplos de que não são instrumento financeiro. Bom, e qual momento que devem ser reconhecidos esses instrumentos financeiros? A entidade ela deverá reconhecer esses instrumentos financeiros quando se tornar parte das disposições contratuais. Então ali vai ter um contrato que vai deixar bem definido os direitos de uma parte e as obrigações de outra parte. Nesse momento, a entidade deverá fazer o reconhecimento inicial daquele instrumento financeiro. Para entendermos essa evolução até o CPC 48, vamos fazer um breve resgate aí desde a Lei 6.404. Nessa lei, em seu artigo 183, ele menciona que no balanço os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios: as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de crédito, classificados no ativo circulante e no realizável a longo prazo. De que forma? Pelo seu valor justo quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponível para venda, e pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposição legal ou contratual, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior no caso das demais aplicações. Ou seja, aqueles instrumentos financeiros destinados à negociação ou disponível para venda devem ser mensurados pelo seu valor justo. Os demais, pelo valor de custo, e isso estaria lá na Lei 6.404. Resumindo, a análise a ser feita é a seguinte: a aplicação financeira é permanente? Se a resposta for sim, deve ser classificado um ativo não circulante em investimento.
Uma vez no ativo não circulante investimento, essa aplicação ela é coligada, controlada ou sociedade do mesmo grupo ou sociedade em controle conjunto? Se a resposta for sim, deverá ser tratada pelo método MEP, método de equivalência patrimonial, que é aquele método onde todo período de encerramento se verifica o PL da investida. Se ele teve um aumento, a investidora reconhecerá ganho de equivalência patrimonial. Se o PL da investida reduziu, a investidora terá uma perda de equivalência patrimonial. Bom, e se não for coligada, controlada, sociedade do mesmo grupo, então, de acordo com a Lei 6.404, seria classificado pelo custo e pelo CPC, primeiramente pelo valor justo, não conseguindo valor justo, seria aí, então, mensurado pelo custo. A outra possibilidade é a aplicação financeira ser temporária e não permanente. É um investimento destinado à negociação ou disponível para venda? Se sim, será classificado pelo valor justo. Se não, deverá ser contabilizado pelo valor de aquisição menos as perdas prováveis. Bom, falamos um pouquinho da Lei 6.404, chegamos no CPC 38, que vigorou até 2017. Então, pelo CPC 38, nós classificávamos os instrumentos financeiros em 4 categorias. Aqueles empréstimos normais e recebíveis normais, que seriam aquelas contas a pagar e contas a receber. Aqueles instrumentos financeiros mantidos até o vencimento. Os destinados à negociação imediata. E aqueles instrumentos disponíveis para venda futura. Então, antes, a intenção da empresa em relação a cada título prevalecia na categorização. Agora se leva em conta o modelo de negócio da empresa e a característica do título. A primeira categoria, que são aqueles contas a receber e a pagar, os recebíveis, por exemplo, devem ser mensurados pelo seu valor original, menos perdas prováveis e menos ajuste a valor presente. Lembrando que, e fazendo a interdisciplinaridade, pelo CPC 25 das provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, ele fala que esse instrumento financeiro, os recebíveis, por exemplo, eles devem ter aquele ajuste com perdas estimadas de crédito e liquidação duvidosa. E não mais provisão com devedores duvidosos, pois, pelo CPC 25, provisões são aqueles passivos com data e valor incerto. Então, o PDD não é um passivo, a empresa não tem que pagar. Então, nós vamos ajustar os recebíveis usando a conta perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. E também devemos fazer o seu ajuste a valor presente. Lá no CPC 12, ele menciona que toda transação a longo prazo ele deve ser ajustado a valor presente. E se for uma transação a curto prazo e se o efeito for relevante, também deve ser ajustado a valor presente. Lá no CPC 00, nas características qualitativas, ele fala o que é relevância. São aquelas informações que farão com que o usuário mude de decisão. Então, se for relevante a curto prazo, eu devo fazer também o ajuste a valor presente. Para a gente exemplificar e encerrar o primeiro bloco, as contas a receber em moeda estrangeira devem ter o seu valor atualizado pela variação da taxa de câmbio, certo ou errado? Sim, acabamos de ver que as contas a receber devem ter seu valor atualizado, sim, deve ter seu valor ajustado a valor presente e também ter a atualização cambial. Então, alternativa correta. Com isso, encerramos o primeiro bloco, onde contextualizamos de forma geral aí os instrumentos financeiros.